Fio, o pai fez mais um Chora Bacalhau. Olá, meus amigos e minhas amigas, muito bom dia. Olha a minha cara de felicidade. Cavalinho, cadê você, meu filho? Vem cá, vem cá. Me dá um abraço apertado, porque não tem preço acordar no dia seguinte de uma vitória em cima do freguesão do Vasco, o não sei o que da Colina. Ainda mais com um show de bola e olé no final. A barreira do Vasco virou velório. Vamos combinar, minha gente? Foi uma apresentação digna de elogios, até daquele torcedor mais cético, que nunca está satisfeito com nada, reclama de tudo. É impossível não gostar e não ficar deslumbrado com a atuação desse nosso time. É muito prazeroso ver os caras jogarem com a fome de ser campeão, como disse lá o Felipe Luiz na sua entrevista coletiva. É todo mundo correndo, é todo mundo se ajudando, é muito bonito de se ver. O cenário do jogo de ida se repetiu, né? E o Flamengo se classificou para mais uma final. 38 campeonatos que a gente já tem, vamos para 39. É a 7ª final consecutiva para 56.096 presentes lá no Maracanã, o maior público do Campeonato Carioca, né? Teve homenagem da torcida ao Arrascaeta pelos 300 jogos com 2 lindos mosaicos. Teve muita festa, muita cantoria, foi um sábado maravilhoso. E como já era de se esperar, a torcida do Vasco foi em pequeno número, porque somente 4.000 torcedores acreditavam num milagre. Alguém aqui em sã consciência acredita em Papai Noel? Alguém aqui acredita em Saci Pererê? Para com isso. Parece que só mesmo a torcida do Vasco, né? Porque os caras estavam se achando que iam ganhar, iam chegar aqui, iam meter 2 em cima da gente, iam se classificar, tirar a diferença de gols, de 2 gols, né? E eles estavam animadíssimos com a grande vitória em cima do Nova Iguaçu durante o meio da semana, né? Se classificaram para a Copa do Brasil e tal. Para com isso, ô inocente. Vocês não sabiam muito bem que não tinham time para ganhar da gente? E não deu outra, né, pessoal? Eliminado mais uma vez. O Flamengo é o grande carrasco do Vasco. Acabou esse negócio de clássico. Agora é jogo comum Flamengo e Vasco. O Bruno Henrique, que marcou seu 100º gol pelo Flamengo, e o Luiz Araújo foram os autores dos gols que colocaram o Flamengo na grande decisão contra o Fluminense, deve ser mesmo contra o Fluminense. Os vascaínos, eles foram para cima no começo do jogo para buscar o resultado, isso aí já era esperado, foram corajosos até em alguns momentos da partida e chegaram até a assustar. Os caras sonharam quando o Nuno Moreira, um português meio folgado pra cacete, um quizumbeiro, abriu o marcador, né? Depois de uma falta totalmente desnecessária do Léo Pereira, que não precisava fazer aquilo, era só cercar. Mas lá foi falta, né? E o Coutinho bateu muito bem dentro da área, e numa falha de marcação lá do Wesley e do Arrascaeta, os caras foram lá e abriram o marcador. O Flamengo não se apavorou, não se abalou, montou, ficou bonitinho e foi para cima com tudo, organizado, e virou o jogo com sobras, né? Afinal, era mais uma vitória, porque nos últimos 32 jogos entre eles, foram apenas 2, eu vou repetir, 2 vitórias do Vasco. É uma freguesia impressionante. Classificado para a final, o Mengão agora espera aí o vencedor de Fluminense e Volta Redonda, né, que vão se enfrentar hoje lá em Volta Redonda, cidade do Aço. O prefeito da cidade, gente muito boa, Neto, ofereceu um bicho, pessoal, de R$40 mil para cada jogador para se classificar, meter 4 gols e ganhar nos pênaltis. Na ida, né, o Fluminense venceu aqui no Maracanã por 4-0. E está na cara, né, que esse jogo vai ser um jogo mais para completar a tabela, porque o Fluminense deve ser o nosso adversário, o único que o Flamengo ainda não conseguiu ganhar, né, sob o comando lá do Felipe Luiz. Perdeu uma, empatou a outra. Vale lembrar, né, que os jogos da decisão vão ser nos dias 19, o jogo de ida, e 22 ou 23 da volta. Quarta-feira começa. Com o gol marcado contra o Vasco, nesse sábado, né, o Bruno Henrique chegou ao seu 100º gol com a camisa do Flamengo. Parabéns, Bruno Henrique, você realmente é demais. Curiosamente, o grande rival é a vítima perfeita do atacante rubro-negro, porque ele já marcou 11 gols no Vasco da Gama. O Vasco coitado, é o sofredor.
Na volta para o segundo tempo, foi possível dar uma olhadinha lá nos jogadores do Vasco chorando, reclamando com a arbitragem sobre o lance de um possível impedimento no gol do Bruno Henrique. Ah, para com isso, dá uma olhada aí na imagem. Ah, esses caras estão malucos. Eles pareciam que estavam reclamando da linha de impedimento, pegava a cabeça do atacante do Flamengo. Cabeça não vale, meus amigos, cabeça não vale. A checagem do VAR, com muita perfeição, validou o lance do gol. A atuação do juiz Wagner do Nascimento, que é um bom juiz, na minha opinião, não foi nada boa nessa tarde aí de sábado, né? Porque ele foi muito bonzinho, foi muito generoso com os jogadores do Vasco, que abusaram de fazer faltas, e me parece que só levou um cartão amarelo. Eu acho que só deu um amarelo para o time do Vasco, né? E enquanto a gente já levou logo aos 4 minutos, o Wesley levou um, depois outros levaram. Quem não levou foi o Pulgar, maravilha. O gol do português Nuno Moreira quebrou uma invencibilidade do nosso goleirão Rossi de 17 partidas, né, sem tomar gols em 2 edições do Campeonato Carioca. Não tinha tomado gol no Carioca. A nota que preocupa demais a comissão técnica do Felipe Luiz é a contusão na posterior da coxa direita do nosso querido BH27, o Bruno Henrique, que hoje deve fazer exames de imagem para saber qual o grau dessa contusão. Mas conhecendo o futebol, como a gente conhece muito bem, muitos anos de estrada, dificilmente ele vai estar presente nos 2 jogos contra o Fluminense na decisão do Campeonato Carioca. Infelizmente, não tem jeito. Se foi realmente contusão no adutor, não tem jeito. É uns 15 a 20 dias parado. E deve ser substituído pelo Juninho ou pelo Luiz Araújo, né? Deslocando o Plata aí de centroavante. Eu te pergunto, você queria entrar com o Juninho ou o Plata? Bota aí. O primeiro tempo elétrico no Maracanã, com 2 times buscando o gol, foi muito interessante, diferentemente da partida de ida, que foi porrada solta, comendo solta. A gente teve aí um bom futebol no Maracanã, né? O placar de 1-1 no primeiro tempo foi justo, apesar do Flamengo ter tido aí uma leve superioridade, né? Na minha opinião. Precisando de uma virada no placar agregado, né? Estava perdendo, né? O Vasco abriu um marcador com o português Nuno Moreira. Após uma falta boba do Léo Pereira, o Coutinho cruzou dentro da área, a gente já comentou sobre isso, o Lucas Freitas furou e o português marcou o gol dele lá, o primeiro gol dele. Estava praticamente estreando no Vasco. Com a bola na rede, os vascaínos ficaram a 1 gol de conseguir o resultado necessário para a final. Os caras comemoraram como final de Copa esse gol. Porém, o Bruno Henrique brilhou mais uma vez no seu jogo de número 291 pelo Flamengo, né? Após um chute do Arrascaeta, a bola desviou no zagueiro e sobrou para ele empatar a partida. Foi o seu 100º gol pelo Flamengo e mais um em clássico contra o Vasco, que é a sua grande vítima, né? Na segunda etapa, faltou fôlego para a equipe do Vasco e sobrou qualidade para a equipe do Flamengo, né? A má notícia foi a lesão realmente do Bruno Henrique, que precisou ser substituído, saiu com muitas dores na coxa direita, já colocou logo gelo no banco. Luiz Araújo entrou no seu lugar, entrou muito bem e marcou o 2º gol do Mengão, aproveitando uma bobeira ali do Lucas Piton e do Hugo. Ele foi entrando, foi comendo todo mundo e mandou lá no cantão, né? Foi muito bem no lance. O rubro-negro ficou mais perto de fazer o 3º do que o Vasco de empatar. E por isso, com toda a justiça do mundo, né, o Flamengo mereceu a sua classificação. Agora vamos falar de jogador por jogador. Como é que a galera se comportou nesse jogo de ontem? O Rossi, né, novamente fez uma boa atuação, mas ele perdeu a sua invencibilidade em Cariocas com o gol que levou. Mas ele foi uma peça importantíssima do time. Andou levando os esporros ali do Felipe Luiz com a saída de bola, dando susto, mas no final ele garantiu a vitória ali num chutaço do atacante do Vasco, a queima-roupa, que ele fez uma grande defesa. Vou dar nota 7 para você, Rossi. O Wesley deu um mole ali no primeiro gol deles, né? Mas teve uma grande atuação, principalmente na defesa. Andou cortando bolas importantes ali, dando carrinho. Jogou muito bem. Tem que dar uma dosada na paciência.
paciência, não pode ir com tudo, senão vai acabar sendo expulso. Vai jogar contra a Argentina, vai ser ruim. Dorival tem que fazer a cabeça do garoto, né? Tem que dar uma melhorada também nos cruzamentos. Nota 7. Léo Ortiz joga de terno, estou cansado de falar isso, mas é mais uma ótima atuação dele, fez uma grande cabeçada ali para a defesa do Léo Jardim no primeiro tempo, quase que ele fez o gol do Mengão, se antecipou muito bem, no finalzinho ali foi entrando com bola e tudo, ajudou muito. Nota 8,5 para você. Léo Pereira fez falta boba no lance do gol do Vasco, teve um primeiro tempo muito afoito e inseguro, né? Melhorou um pouco no segundo tempo, porque o Flamengo também sofreu muito pouco com o Vasco, que só se defendia ali, né, para não tomar uma goleada. Nota 6 para você. O Varela, né, fez um primeiro tempo muito legal, muito seguro, mesmo jogando improvisado na esquerda. Jogador muito bom, gosto muito do Varela e quero que o Flamengo renove o contrato com ele, né? Defensivamente ele é muito bom. Nota 7. Alexandre entrou bem no seu lugar e não comprometeu. Estava voltando ali de uma contusão que o afastou por um mês dos gramados. Vou dar nota 6 para você, Alexandre. O Pulgar trocou bons passes na saída de bola para articular o início das jogadas. Bem na marcação, como sempre, mais uma grande atuação, muito seguro e lúcido no meio-campo. Mais uma vez foi muito elogiado pelo Felipe Luiz na sua coletiva e não tomou o cartão amarelo. Parabéns, nota 8 para você, Pulgar. O De La Cruz, enquanto esteve em campo, cumpriu muito bem o seu papel. Eu gostei, jogou bem. Ainda precisa de ritmo, está meio fora de ritmo ainda. Tabelou um pouco com a Arrascaeta, mas não teve tanto destaque assim. Ele deu um bom chute para a defesa do Léo Jardim também, quase marcou no cantinho, né, no cantinho direito. Lançou uma linda bola para o Bruno Henrique no início do segundo tempo. Foi muito bem, gostei, nota 7,5. O Alan entrou e quase comprometeu num lance em que quis dar um passe de letra dentro da área. O Alan, você não tem categoria para isso, meu filho. Joga feijão com arroz. Caiu de maduro num bom passe lá do Matheus Gonçalves na hora de finalizar, mas aí no final não comprometeu. Fez uma boa partida, vamos combinar, nota 6. O Arrascaeta participou do lance do gol do Bruno Henrique, fez boas movimentações e se deu muito bem ali com o Bruno Henrique no ataque, né? E com o De La Cruz também no meio. Ele não esteve nos seus melhores dias e também, vamos combinar, foi muito bem marcado, levou muita porrada do time do Vasco. Vou dar para você nota 7, debochado. Juninho, né, entrou no seu lugar, deu 2 petelecos de chute, ai meu Deus do céu, e mostrou que ainda precisa melhorar muito para jogar nesse time do Flamengo, né? Eu torço muito por ele, eu sei que ele é um jogador muito bom, isso é pedido do Felipe Luiz, que sabe tudo. E pareceu um pouco gordinho também, não sei, nota 5. O Gerson encontrou ali o Wesley livre em um lance que o Arrascaeta tentou cabecear depois de um cruzamento do lateral. Passou uma bola na cara do gol, era para ter chutado. Gerson, boa aceleração e tabela com a Arrascaeta na primeira jogada do segundo tempo. Ele é incansável, corre o tempo inteiro, joga muito. O cara é diferenciado. Tem nota 8 para mim, Gerson. Matheus Gonçalves, garoto, achei que ele poderia ter entrado um pouco antes. Demorou muito aí, Felipe Luiz, para colocar o menino no jogo, né? Ele só entrou aos 38 do segundo tempo. Mas, mesmo assim, ele mostrou todo o seu bom futebol em passes decisivos. O garoto joga muito, é liso, nota 7. O Plata teve uma boa participação na segunda jogada do Flamengo no jogo. Fez um primeiro tempo muito bom, ajudou bastante na marcação e na recomposição e também na participação de jogadas. Perdeu ali um gol na segunda etapa, que depois o Luiz Araújo acabou fazendo, mas também mérito para o goleiro Léo Jardim, que é muito bom goleiro. Defendeu a bola do Plata cara a cara, um balaço. 7,5 para você, Plata. Bruno Henrique, para mim, o craque do jogo, pelo seu 100º gol, parabéns, Bruno, e pelo gol de empate, que infelizmente foi substituído no finalzinho do jogo, porque teve aí um desconforto na coxa direita, né? Parece uma contusão mais séria. Vou dar nota 9 para você, Bruno.
Luiz Araújo entrou muito bem no seu lugar, fez boas movimentações e marcou um golaço com menos de 10 minutos em campo. Ele entra muito bem quando entra no segundo tempo. Saiu da marcação e bateu com muita categoria para marcar o segundo gol do Flamengo. Teve uma outra chance no finalzinho do jogo e quase fez. Nota 8,5 para você, meu garoto. Felipe Luiz montou um bom time pela primeira vez com o De La Cruz e o Gerson. Funcionou bem isso aí. Acertou nas substituições também. Luiz Araújo fez o gol e deu ritmo para o Alexandro e para o Juninho. Só achei que ele demorou um pouco para colocar o garoto Matheus Gonçalves, que é liso e desconcerta qualquer time. Ele é um menino que vai para frente, vertical, e quando entra, incendeia o jogo, né? Nota 9 para você, Felipe. Coletiva mais uma vez sensacional. E para o time, eu vou dar nota 10 novamente pela 7ª classificação seguida para a final do Carioca. Foi um time sempre vertical, com muita intensidade e com muita obediência tática. Pressionou o Vasco até o último minuto do jogo, né? E talvez seja por isso que essas contusões musculares estão ficando mais frequentes e assustando a todos nós, né? Os nossos jogadores correm o tempo todo no pé de recompõe e nos contra-ataques também, e não estavam acostumados com essa intensidade toda que o Felipe Luiz quer. E você, qual a nota que você dá para a atuação do nosso time para ontem? Coloca aí que eu quero saber. O elenco vai se reapresentar hoje às 9 horas e treina às 9h30 para se preparar para o jogo final, que deve mesmo ser contra o Fluminense. É lógico que quem vai treinar são os caras que não jogaram, são jogadores que não jogaram, né? Não vai ter esse negócio de folga domingo, não. O bicho vai pegar nesses 2 jogos aí e eu acredito no bicampeonato do nosso Mengão, queridão. Parabéns pela classificação, Mengão. Vocês foram demais, rapaziada. Fui!